Nathaniel Pereira estava à janela de seu escritório no último andar do prédio da Pereira Empreendimentos. Aos 42 anos, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua empresa valia bilhões. Ele morava em uma mansão que parecia um castelo. As pessoas o tratavam como um rei, mas algo estava faltando e ele não conseguia se livrar da sensação de que sua vida não estava completa. "Senhor Pereira, seu carro está pronto", disse sua assistente pelo interfone. A cerimônia de lançamento da obra na propriedade em São Paulo começa em 1 hora. Ele pegou seu paletó e seguiu para o elevador. Mais um dia, outra oportunidade. Para fotos. A imprensa adorava mostrá-lo cortando fitas e apertando mãos. Hoje ele estava inaugurando um novo jardim na propriedade de sua família, algo que sua equipe de relações públicas disse que o faria parecer mais humano. A viagem até a mansão Pereira levou 30 minutos. Ao se aproximarem dos portões, de ferro, as lembranças o atingiram com força. Ali foi onde ele cresceu, onde se apaixonou pela primeira e única vez, onde cometeu o maior erro de sua vida. "Nós preparamos a cerimônia perto da nova fonte", disse seu gerente de RP, apressando-se para encontrá-lo. "A imprensa já está aqui." Mas Nathaniel não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em outra coisa. 4 meninos, talvez com 9 ou 10 anos, jogando futebol no gramado. 4 rostos idênticos, 4 cabeleiras escuras e cacheadas, 4 pares de olhos verdes que pareciam exatamente com os seus. Seu coração parou. O mundo se inclinou para o lado. Aqueles meninos eram imagens espelhadas dele naquela idade. "Quem são eles?" exigiu ele, agarrando o braço de seu gerente de RP. "Ah, são os meninos da Helena. A filha do jardineiro? Ela trabalha aqui agora, assim como seu pai costumava fazer." Helena. O nome o atingiu como um soco no estômago. Helena Silva. A garota que ele amava. A garota que ele deixou para trás 10 anos atrás, quando seu pai ameaçou destruir sua família se ele não terminasse o relacionamento. "Mande todos embora", ordenou ele. "Cancele a cerimônia." "Mas, senhor, a imprensa." "Eu disse para mandá-los embora." "Todos eles." Sua voz ecoou pelos terrenos. Os meninos pararam de jogar e olharam para ele. Um deles acenou com um sorriso amigável no rosto, sem saber que estava acenando para seu pai. Nathaniel se sentiu mal. 10 anos. 10 anos se passaram desde que ele se afastou de Helena. A matemática não era difícil de entender. Ele marchou pelo gramado, seus sapatos caros afundando na grama. Os meninos o observavam vindo, seus sorrisos desaparecendo ao sentirem sua raiva. "Onde está sua mãe?" perguntou ele, tentando manter a voz firme. "Na estufa", respondeu um deles. Todos tinham o mesmo rosto, mas este tinha uma pequena cicatriz, acima da sobrancelha. "Ela está plantando as novas rosas para a cerimônia." A estufa, onde ele e Helena compartilharam seu primeiro beijo, onde fizeram planos e promessas, onde tudo havia desmoronado. Ela estava ajoelhada na terra quando ele entrou, seus cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. Ela parecia exatamente a mesma, mas completamente diferente. A adolescente que ele se lembrava havia se tornado uma mulher. Helena. Ela congelou ao som de sua voz. Lentamente, ela se levantou e se virou. Seus olhos estavam duros, nada como o olhar suave e amoroso que ele se lembrava. "Eu me perguntava quanto tempo levaria para você notá-los", disse ela baixinho. "Eles são meus?" "Sim." Uma palavra, tão simples, tão devastadora. "Por que você não me disse?" Helena riu, mas não havia alegria nisso. "Eu te disse, Nathaniel. Eu escrevi cartas, eu liguei, eu implorei ao seu pai para me deixar falar com você, mas ele garantiu que você nunca recebesse as mensagens. Ele disse que você era importante, demais agora para alguém como eu." "Meu pai?" O quarto girou. Seu pai havia morrido 2 anos antes, levando seus segredos para o túmulo. "Ele sabia?" "Ele sabia de tudo. Ele me pagou para ir embora, para nunca mais entrar em contato com você. Eu peguei o dinheiro porque tinha 4 bebês para alimentar e ninguém mais para me ajudar. Mas eu não sairia da cidade. Este lugar também era minha casa." Nathaniel afundou em um banco de madeira, suas pernas fracas demais para sustentá-lo. 4 filhos.
Ele tinha 4 filhos que nunca soube que existiam. Enquanto ele construía seu império, Helena estava criando seus filhos sozinha. Quais são os nomes deles? Sua voz rachou. Daniel é o mais velho por 2 minutos. Ele tem a cicatriz de ter caído de uma árvore. Depois veio Miguel, ele é o mais quieto. Lucas é o terceiro, ele quer ser médico. E Antônio é o bebê da família, sempre fazendo todos rirem. Cada nome era como uma flecha em seu coração. Esses meninos haviam vivido, crescido e se tornado pessoas sem ele. Eles tinham personalidades, sonhos, histórias que ele não sabia de nada. Eles são meninos bonitos, sussurrou ele. São, não graças a você. A amargura em sua voz o fez recuar. Helena, se eu soubesse, você teria o quê? Chegado com seu dinheiro? Melhorado tudo? Já é tarde demais para isso, Nathaniel. 10 anos tarde demais. Ela tirou suas luvas de jardinagem e as jogou de lado. Os meninos não sabem sobre você. Para eles, o pai deles era um homem que morreu antes que eles nascessem. Essa é a história que contei a eles, porque era mais fácil que a verdade. A verdade de que eu te abandonei. Que eu escolhi dinheiro e poder em vez de amor? Não, disse ela, sua voz aguda. A verdade de que você foi um covarde que deixou seu pai controlar sua vida. A verdade de que você nunca lutou por nós. Através das janelas da estufa, ele podia ver os meninos ainda brincando no gramado. Eles estavam rindo, despreocupados, sem saber que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Eu quero conhecê-los, disse ele. Você não tem esse direito. Eles são meus filhos. Eles são meus filhos, respondeu Helena. Fui eu quem os carreguei por 9 meses. Fui eu quem trabalhou em 3 empregos para alimentá-los. Fui eu quem os segurou quando eles choraram. Quem os ensinou a andar e falar. Quem os amou todos os dias de suas vidas. Você não é nada para eles, além de DNA. Cada palavra era verdadeira, e cada palavra doía. Mas Nathaniel já havia perdido, muito. Ele não podia perdê-los novamente. Eu te darei tudo o que você quiser, disse ele. Dinheiro, uma casa, o que você precisar. Apenas deixe-me fazer parte das vidas deles. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas de raiva. Você ainda não entende, não é? Não é sobre dinheiro. Nunca foi. Isso é sobre 4 garotos que nunca se perguntaram sobre seu pai, porque pensavam que ele estava morto. Como você acha que eles vão se sentir quando descobrirem a verdade? Que seu pai estava vivo o tempo todo, morando em uma mansão enquanto eles dividiam beliches em um apartamento pequeno? A verdade de suas palavras o atingiu com força. Ele havia passado 10 anos construindo muros ao redor de seu coração, dizendo a si mesmo que deixar Helena era a coisa certa a fazer. Agora aqueles muros estavam desmoronando e a dor era insuportável. Do lado de fora, um dos meninos fez um gol e todos comemoraram. O som carregado pela estufa, um lembrete de todos os momentos que ele havia perdido. Por favor, sussurrou ele. Por favor, me dê uma chance de consertar isso. Helena olhou para ele por um longo momento, estudando seu rosto. O rosto que ela um dia amou. O rosto que seus filhos usavam. Eu vou pensar sobre isso, disse ela finalmente. Mas não por você, por eles. Porque um dia eles podem querer saber de onde vieram. Mas se eu te deixar entrar nas vidas deles, tem que ser nas minhas condições. E se você machucá-los, se você desaparecer de novo, eu não vou, prometeu ele. Eu já perdi muito tempo. Ela acenou lentamente, então pegou suas ferramentas de jardinagem. Vá para casa, Nathaniel. Eu entrarei em contato quando eu decidir. O que fazer? Ele queria discutir, exigir mais, mas sabia que não tinha direito. Ele havia desistido desse direito 10 anos atrás. Quando ele voltou para o carro, passou pelos meninos novamente. Eles haviam parado de jogar e estavam observando-o, curiosamente. Você é o homem que é dono desse lugar? Perguntou um deles. Miguel, ele se lembrou. O mais quieto. Sim, conseguiu dizer ele. Sim, eu sou. Legal, respondeu o menino com um sorriso. Seu sorriso. A mamãe diz que é como um castelo. É, disse Nathaniel, seu coração se partindo. Talvez, um dia você possa ver por dentro. Ele entrou em seu carro e ordenou ao motorista que o levasse para casa.
Mas casa não parecia mais casa. Não quando seus filhos estavam morando em outro lugar, chamando outro lugar de lar, vivendo uma vida que ele não sabia de nada. Pela primeira vez em 10 anos, Nathaniel Pereira, o homem que tinha tudo, percebeu o quanto ele havia perdido. Helena assistiu ao carro de Nathaniel desaparecer pelos portões, suas mãos tremendo. Ela havia imaginado esse momento milhares de vezes ao longo dos anos, mas nada poderia tê-la preparado para vê-lo cara a cara novamente. Mamãe, quem era aquele homem? Perguntou Lucas correndo até ela. Seu pequeno médico, sempre cheio de perguntas. Apenas o dono da propriedade, disse ela forçando um sorriso. Por que vocês não vão se lavar? Já quase é hora do jantar. Os meninos correram, suas pegadas ecoando pelo jardim. Helena caminhou lentamente até a sua pequena casa na beira da propriedade. A casa onde ela havia crescido, onde seu pai havia morado até sua morte no ano passado. Não era muito, mas era a casa. Ela começou a preparar o jantar, sua mente a mil. Nathaniel sabia. Depois de todos esses anos guardando o segredo, de proteger seus meninos, tudo estava prestes a mudar. Ela pensou em todas as vezes que tentou falar com ele. As cartas que ela escreveu, as ligações que ela fez. Seu pai havia bloqueado todas as tentativas. A lembrança da visita de Ricardo Pereira ainda a fazia ferver o sangue. Ele havia ido ao seu pequeno apartamento, olhado para seus 4 lindos bebês e tirado sua carteira de cheques. Diga seu preço, ele havia dito. Mas você tem que sair da cidade. Nathaniel está prestes a se fundir com Almeida Indústrias. Ele não pode ter distrações. Esses não são distrações, ela havia lhe dito. Eles são seus netos. Meu filho precisa se concentrar em seu futuro. Essas complicações só o atrasariam. Ela havia pegado seu dinheiro, mas não suas condições. Os meninos precisavam de comida, roupas, cuidados médicos, mas ela não deixaria a única casa que eles conheciam. Agora, observando seus filhos jantando, ela se perguntou se havia tomado a decisão certa. Daniel estava contando uma história sobre um gol que marcou, suas mãos se movendo freneticamente enquanto falava. Miguel ouvia em silêncio, sorrindo para a empolgação do irmão. Lucas estava lendo um livro debaixo da mesa, e Antônio estava tentando construir uma torre com seus feijões verdes. Mamãe, podemos ir ver o interior da casa grande algum dia? Perguntou Antônio, seus feijões verdes esquecidos. O coração de Helena se apertou. Eram os olhos de Nathaniel olhando para ela, cheios de esperança e curiosidade. Talvez um dia, meu amor. Vamos ver. Depois do jantar, depois dos banhos e das histórias de ninar, depois de beijar 4 testas e apagar 4 luzes, Helena sentou-se em sua pequena mesa de cozinha e chorou. Ela chorou pela jovem que ela havia sido, tão apaixonada e cheia de sonhos. Ela chorou por seus filhos, que mereciam conhecer seu pai. Ela chorou por Nathaniel, que havia perdido tanto. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Preciso te ver amanhã, por favor. Claro que ele havia conseguido seu número. Ele provavelmente tinha toda a história de sua vida até agora. Isso é o que o dinheiro podia comprar, ela respondeu. Os meninos têm aula até às 15 horas. Encontre-me na lanchonete do Zé, São Paulo, às 10 horas. A lanchonete do Zé, São Paulo, era onde ela trabalhava no turno da manhã. Pelo menos lá ela se sentiria em terreno sólido. Na manhã seguinte, Helena colocou seu avental de garçonete e tentou acalmar seus nervos. Quando Nathaniel entrou exatamente às 10 horas, todas as cabeças se viraram. Ele parecia fora de lugar em seu terno caro, como um pavão em um galinheiro. Mesa no fundo, disse ela brevemente, levando-o a um canto quieto. Ele se sentou parecendo desconfortável no assento de vinil rachado. Você trabalha aqui? Um dos 3 empregos. Café? Ele acenou com a cabeça e ela serviu um copo para ele. Tarefa simples para firmar suas mãos. Eu passei a noite toda lendo sobre eles, disse, ele baixinho, olhando para registros de propriedade, matrículas escolares. 4 meninos, quadrigêmeos, nascidos no Hospital São Vicente de Paulo, São Paulo. Você deu a eles os nomes de seus tios. É isso que seus investigadores particulares lhe disseram? Helena, por favor, estou tentando entender. Ela colocou a cafeteira com mais força do que o necessário. Entender o quê?
que eu tinha 17 anos e estava assustada, que seu pai me disse que você não queria nada a ver conosco, que eu tive que descobrir como ser mãe de 4 bebês enquanto você estava se tornando um bilionário. Eu teria ajudado se eu soubesse. Abaixe a voz, sibilou ela. Metade das pessoas aqui trabalha na propriedade. Eles não podem saber. Disso, ainda não. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto tão familiar que a fez sentir uma dor no coração. O que você quer que eu faça? Me diga como consertar isso. Você não pode consertar isso, Nathaniel. Você não pode comprar 10 anos de volta. Os meninos têm uma vida, uma rotina. Eles são felizes. Sem um pai. Por causa de suas escolhas. Ele recuou. Meu pai tomou suas decisões por você, ela completou. E você o deixou. Você estava tão ansioso para se provar, para ser o filho que ele queria, que você nunca o questionou. Você já tentou entrar em contato comigo depois daquele dia? O silêncio foi resposta suficiente. Eu tenho que voltar ao trabalho, disse ela se endireitando. Outros clientes também precisam de café. Espere. Ele tirou um cartão de visitas e escreveu algo no verso. Este é meu número particular. Me ligue quando estiver pronta para conversar sobre como contamos a eles. Se, ela corrigiu, se contarmos a eles. Seus olhos verdes, os mesmos que ela via todos os dias nos rostos de seus filhos, se encheram de dor. Eles também são meus. Filhos, Helena. Tenho o direito de conhecê-los. Direitos? Ela riu amargamente. Direitos são conquistados, Nathaniel. Através do amor, através da presença, através de colocar as necessidades de outra pessoa antes das suas. Você ainda não conquistou nada. Ela se afastou, movendo-se entre as mesas com desenvoltura, enchendo xícaras de café e recebendo pedidos. Mas ela podia sentir seus olhos sobre ela, observando cada movimento seu. Quando ele finalmente saiu, ele deixou uma nota de $100 debaixo de sua xícara de café intocada. Ela queria correr atrás dele, jogar seu dinheiro de volta em seu rosto. Em vez disso, ela guardou. Seus meninos precisavam de sapatos novos para a escola. Naquela noite, ela olhou fotos antigas enquanto os meninos dormiam. Fotos de 4 bebês minúsculos no hospital, tão pequenos que tiveram que ficar em incubadoras. Fotos de seus primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de aula. Um álbum inteiro de memórias que Nathaniel havia perdido. Seu telefone vibrou novamente. Eles têm meu sorriso e sua força. Eu vejo agora. N. Ela olhou para o cartão de visitas que ele havia lhe dado. Seu número particular escrito em traços fortes e confiantes. A mesma caligrafia que um dia lhe escreveu cartas de amor. Me dê tempo, ela respondeu. Isso não é só sobre nós dois mais. Sua resposta veio instantaneamente. Eu esperarei o tempo que for necessário. Só não me deixe de fora de novo. Helena fechou o álbum de fotos e foi verificar seus meninos. Eles estavam dormindo pacificamente, sem saber que seu mundo estava prestes a mudar. Daniel e Miguel dividiam uma beliche, Lucas e Antônio a outra. Seu quarto era pequeno, mas cheio de amor. Eles desejariam mais uma vez que soubessem que seu pai era um dos homens mais ricos da cidade. Ela beijou cada rosto adormecido, lembrando-se de como Nathaniel os havia olhado hoje. Como se fossem milagres. Como se fossem tesouros que ele acabara de descobrir. Ela beijou cada rosto adormecido, lembrando-se de como Nathaniel os havia olhado hoje. Como se fossem milagres. Como se fossem tesouros que ele acabara de descobrir. Porque era isso o que eles eram. Seus tesouros. Seus milagres. Sua razão para tudo. E agora ela tinha que decidir se estava pronta para compartilhá-los. Nathaniel não conseguia se concentrar no trabalho. Toda vez que tentava ler um contrato ou participar de uma reunião, sua mente vagava para 4 rostos, idênticos jogando futebol no gramado. Seus filhos. A palavra ainda parecia estranha em sua boca. Cancele minhas consultas desta semana, disse ele à sua secretária. Emergência familiar. Ele foi até a antiga casa de seu pai em São Paulo, agora vazia exceto pelas lembranças. O escritório de seu pai parecia exatamente o mesmo. Painéis de madeira escura, cadeiras de couro, e a presença de seu pai ainda pairando em cada canto.
Ele começou a abrir gavetas, procurando. Seu pai guardava tudo. Tinha que haver alguma prova do que Helena disse. Na gaveta inferior do arquivo, ele encontrou uma pasta grossa rotulada Situação Ruiz. Suas mãos tremeram enquanto ele a abria. Dentro estavam todas as cartas de Helena, nunca entregues. Contas do hospital de quando os meninos nasceram. Relatórios de investigadores particulares rastreando suas vidas. Fotos tiradas à distância. Helena empurrando um carrinho de bebê com 4 bebês. Os meninos no primeiro dia de aula. Festas de aniversário que ele havia perdido. O último papel o deixou doente. Uma cópia de um cheque de $50 mil, emitido para Helena Silva. Pagamento pelo seu silêncio. A caligrafia organizada de seu pai na linha de memorando. Acordo final. Seu telefone tocou. O número de Helena. Os meninos estão perguntando por você, ela disse sem cumprimento. Eles querem saber por que o homem que possui a casa grande estava olhando para eles tão estranhamente. O que você disse a eles? Nada ainda. Mas eles são espertos, Nathaniel. Eles percebem as coisas. E eles começaram a fazer perguntas sobre o pai deles. Ele sentou-se na cadeira de seu pai, cercado por provas de uma década de mentiras. Eu encontrei as cartas que você escreveu, todas elas. Meu pai guardou tudo. Helena ficou quieta por um momento. Você as leu? Sim, sua voz quebrou. Helena, sinto muito se eu soubesse, mas você não sabia, porque você confiava nele mais do que confiava em mim. A verdade doía, mas ele não podia negar. Eu era jovem e estúpido. Eu achei que estava fazendo a coisa certa. Para quem? Para você? Para sua empresa? Eu pensei, ele parou pensando realmente sobre isso pela primeira vez. Eu pensei que estava te protegendo. Meu pai disse que destruiria sua família, faria seu pai ser demitido, garantiria que você nunca mais encontrasse trabalho nesta cidade. Então você foi embora sem dizer uma palavra, sem nem ao menos se despedir. Foi o maior erro da minha vida. Mais silêncio. Ele podia ouvir vozes ao fundo, crianças rindo, a TV passando desenhos animados. Os meninos têm um jogo de basquete neste sábado, Helena finalmente disse. No Centro Comunitário do Ibirapuera, São Paulo. Se você quiser vir assistir, apenas para vê-los jogar, seu coração pulou. Que horas? 10 da manhã, mas Nathaniel, você tem que sentar atrás. Não tente falar com eles. Não faça uma cena, apenas observe. Eu estarei lá, prometo. Sábado não podia chegar rápido o suficiente. Nathaniel chegou ao Centro Comunitário do Ibirapuera, São Paulo, cedo, vestido com jeans e uma camisa simples em vez de seus ternos habituais. Ele sentou-se na última fileira das arquibancadas, tentando se misturar aos outros pais. Os meninos correram para a quadra com uniformes azuis combinando. Eles jogavam no mesmo time, movendo-se juntos como se pudessem ler a mente um do outro. Daniel era agressivo, atacando a cesta. Miguel jogou esperto, sempre encontrando o homem livre. Lucas calculava cada arremesso cuidadosamente. E Antônio trouxe energia, seu sorriso iluminando o ginásio. Meninos Pereira, o técnico gritou. Boa luta! Meninos Pereira. Seus meninos. Usando seu nome sem nem mesmo saber, Helena sentou-se algumas, fileiras à frente, torcendo e tirando fotos. Outros pais a conheciam, a cumprimentaram calorosamente. Ela havia construído um mundo inteiro para seus filhos, enquanto ele estava construindo seu império de escritórios vazios e noites solitárias. O time venceu. Os meninos comemoraram, abraçando a mãe, dando high fives em seus companheiros de equipe. Nathaniel queria desesperadamente ir até lá, dizer a eles o quanto estava orgulhoso, fazer parte da alegria deles. Em vez disso, ele esperou até eles irem embora, depois caminhou até o carro sozinho. Seu telefone vibrou com uma mensagem. De Helena. Eles jogaram bem hoje. Eles foram incríveis, ele respondeu. Obrigado por me deixar vê-los. Mesmo horário na próxima semana, se você quiser. Eu estarei lá. Naquela noite, ele passou pela pasta novamente, lendo cada carta que Helena havia escrito. Caro Nathaniel, estou grávida. Por favor, me ligue. Precisamos conversar. O médico disse que são quadrigêmeos. Estou com medo. Onde você está?
São meninos, 4 belos meninos. Eles são a sua cara. Os bebês têm 6 meses agora. Daniel rolou primeiro. Miguel dorme a noite toda. Lucas já tenta pegar livros, Antônio ri de tudo. Carta após carta, ano após ano. Uma história de amor e perda, e 4 vidas das quais ele deveria ter feito parte. Ele dirigiu até a propriedade em São Paulo tarde daquela noite, estacionando do lado da pequena casa onde Helena e os meninos moravam. As luzes estavam apagadas, exceto por uma, provavelmente o quarto de Helena. Ela sempre ficava acordada até tarde, mesmo quando eram adolescentes. Seu telefone pareceu pesado em sua mão enquanto ele digitava. Eu li todas as cartas, cada uma delas. Eu sei agora o que eu joguei fora. Não apenas você, mas eles, uma família, uma vida que poderia ter sido linda. Minutos se passaram. Finalmente ela respondeu. Ainda poderia ser, mas não da maneira como você está acostumado a conseguir as coisas, Nathaniel. Você não pode comprar seu caminho para a vida deles. Você tem que conquistá-lo. Me diga como. Venha aos jogos deles. Assista eles crescerem. Aprenda quem eles são antes que eles aprendam quem você é. Você consegue fazer isso? Você consegue colocar as necessidades deles antes das suas? Ele olhou para as janelas escuras da pequena casa, imaginando seus filhos dormindo lá dentro. Sim, ele escreveu, custe o que custar. Então talvez possamos encontrar um caminho a seguir. Mais devagar, nos termos deles, não nos seus. Nathaniel dirigiu para casa, para sua mansão vazia, mas seu coração permaneceu ali, naquela pequena casa na beira de sua propriedade, onde 4 meninos dormiam sem saber que seu pai finalmente estava pronto para ser o homem que eles mereciam. Pela primeira vez em 10 anos, ele sentiu algo como esperança. As próximas semanas caíram em um padrão. Todos os sábados, Nathaniel sentava-se na parte de trás do centro comunitário do Ibirapuera, São Paulo, assistindo seus filhos jogarem basquete. Todas as quartas-feiras, ele dirigia pela escola deles na hora da saída, apenas para vê-los voltando para casa com suas mochilas e risadas. Ele aprendeu suas rotinas, seus hábitos, suas pequenas diferenças que apenas o olhar de um pai poderia perceber. Daniel sempre amarrava seus sapatos 2 vezes. Miguel carregava lápis extras para seus irmãos. Lucas lia enquanto caminhava, de alguma forma nunca tropeçando. Antônio colecionava pedras interessantes, enchendo seus bolsos até que eles afundassem. Mas observar à distância não era mais suficiente. Ele precisava de mais. Eu quero ajudar, disse ele a Helena uma manhã na lanchonete do Zé, São Paulo. Com despesas escolares, contas médicas, qualquer coisa que eles precisem. Nós estamos bem, ela disse, enchendo sua xícara de café. Ele realmente bebeu agora em vez de apenas fingir. Helena, eles estão usando roupas de segunda mão. Seus sapatos estão se desfazendo. Deixe-me pelo menos. Tudo bem, ela o interrompeu. Você pode criar um fundo para a faculdade, mas nada mais. Eu não vou deixá-los pensando que dinheiro resolve tudo, como seu pai te ensinou. As palavras doeram, mas ele sabia que ela estava certa. E quanto ao time de basquete, eles precisam de uniformes novos, equipamentos novos. Eu poderia doar anonimamente. Ela considerou isso. Ok. Mas através do Centro Comunitário do Ibirapuera, São Paulo, não diretamente para o time deles, e sem condições. Naquela tarde, o Centro Comunitário do Ibirapuera, São Paulo, recebeu uma doação misteriosa de $100 mil para programas esportivos juvenis. Nathaniel sorriu quando viu os meninos em seu próximo jogo, vestindo novos uniformes, jogando com novas bolas. Mas sua felicidade não durou muito. Ao entrar em seu escritório no dia seguinte, ele encontrou Victor Almeida esperando por ele, seu maior concorrente, e o homem que seu pai queria que ele se tornasse. Que espetáculo você está fazendo, Pereira, Victor disse, seu sorriso frio, interpretando o benfeitor generoso. Mas nós dois sabemos o que você realmente está fazendo. Naquele centro comunitário do Ibirapuera, São Paulo, todos os fins de semana. O sangue de Nathaniel congelou. Do que você está falando se aqueles meninos, os filhos de Helena Silva, ou devo dizer seus filhos?
Victor jogou um envelope pardo na mesa. Dentro havia fotos. Nathaniel nos jogos de basquete, Helena na lanchonete, os meninos brincando na escola. Seu pai me contou tudo antes de morrer. Seguro, ele chamou. Caso você alguma vez desenvolvesse uma consciência. Saia. Não tão rápido. Eu tenho uma proposta. Mescle sua empresa com a minha, sob minha liderança, ou essas fotos irão para todos os jornais da cidade. Imagine o escândalo. O grande Nathaniel Pereira, abandonando seus próprios filhos por 10 anos. As mãos de Nathaniel tremeram de raiva. Você está me chantageando? Eu prefiro chamar de negociação. Você tem até sexta-feira para decidir. Depois que Victor saiu, Nathaniel ligou para Helena. Nós temos um problema. Eles se encontraram na estufa depois que os meninos foram para a cama. Helena ouviu em silêncio enquanto ele explicava sobre a ameaça de Victor. Então, o que você vai fazer? Ela perguntou quando ele terminou. Eu não sei se isso vazar. Os meninos vão descobrir a verdade da pior maneira possível. Ele andou entre os canteiros de flores. Eu poderia dar a ele o que ele quer, mesclar as empresas, manter tudo em segredo e deixá-lo te controlar, assim como seu pai fez. Helena balançou a cabeça. Quando você vai parar de deixar outras pessoas decidirem sua vida? Então o que? Deixá-lo publicar as fotos? Deixar todo mundo saber que pai terrível eu fui? Helena disse calmamente. Poderíamos contar a eles nós mesmos, antes que alguém mais faça. Nathaniel parou de andar. Você está falando sério? Eles estão fazendo mais perguntas. Sobre você, sobre o pai deles. Talvez seja a hora. Mas você disse. Eu disse que tínhamos que fazer isso nos termos deles. E agora, eles precisam ouvir a verdade de nós, não de algum jornal. Ele sentou-se pesadamente em um banco de madeira. Como nós sequer começamos a explicar, nós contamos a verdade a eles, que o pai deles cometeu um erro, que ele sente muito, que ele quer conhecê-los se eles o permitirem. E se eles me odiarem? O rosto de Helena suavizou. Eles podem, no começo, mas eles são bons meninos, Nathaniel. Eles têm grandes corações, assim como seu pai costumava ter. Eles fizeram planos para contar aos meninos naquele fim de semana. Mas primeiro, Nathaniel tinha algo a fazer. Ele ligou para Victor Almeida na manhã seguinte. A resposta é não. Publique o que quiser. Acabou minha época de esconder. Você está cometendo um erro, Pereira. Não. Meu erro foi deixar pessoas, como você e meu pai, controlarem minha vida. Não mais. Ele desligou e ligou para sua equipe de relações públicas. Marque uma coletiva de imprensa para segunda-feira de manhã. É hora de dizer a verdade. Naquele sábado, Helena reuniu os meninos na pequena sala de estar deles. Eles sentaram-se no sofá gasto, parecendo confusos e animados. Meninos, ela disse, sua voz tremendo levemente. Tem alguém aqui que precisa falar com vocês. Alguém que queria muito conhecê-los há muito tempo. Nathaniel entrou, seu coração batendo forte. 4 pares de olhos verdes idênticos, seus olhos o encaravam. Oi, Antônio disse alegremente. Você é o homem da casa grande. Sim. Nathaniel sorriu, lutando contra as lágrimas. Mas eu também sou. Eu sou o pai de vocês. O quarto ficou em silêncio. O rosto de Daniel endureceu. Miguel olhou para as mãos. Os olhos de Lucas se arregalaram com compreensão. E Antônio simplesmente continuou sorrindo. Mas a mamãe disse que nosso pai estava morto, Daniel disse acusatoriamente. Eu disse isso porque... Helena começou. Porque eu era um covarde, Nathaniel completou. Eu deixei as pessoas me dizerem que eu não podia ser o pai de vocês. E isso estava errado, muito errado. E estou aqui para me desculpar e perguntar se vocês me darão uma chance de consertar. Os meninos se olharam, tendo uma de suas conversas silenciosas que apenas quadrigêmeos podiam entender. Finalmente, Lucas falou. Você realmente não sabia da gente? Não, não até eu ver vocês jogando futebol naquele dia. Vocês são a minha cara naquela idade. É por isso que você veio aos nossos jogos de basquete? Miguel perguntou baixinho. O coração de Nathaniel pulou. Vocês me viram? Nós todos vimos, Antônio disse.
Você sentou atrás e tentou se esconder, mas nós sabíamos que você estava nos observando. Eu queria conhecê-los, Nathaniel admitiu. Mesmo que eu só pudesse observar de longe. Daniel, o mais velho por 2 minutos e claramente o mais furioso, levantou-se. Por que deveríamos confiar em você agora? Você deixou a mamãe sozinha. Você nunca veio nos procurar. Você está certo, Nathaniel disse. Eu não mereço a confiança de vocês. Mas estou pedindo uma chance de conquistá-la. Não com dinheiro ou presentes, mas com tempo, com amor. Se vocês me permitirem. Os meninos olharam para sua mãe. Helena enxugou as lágrimas dos olhos. É a escolha de vocês, meus amores. O que quer que vocês decidam, eu os apoiarei. Antônio levantou-se e foi até Nathaniel. Sem hesitar, ele envolveu os braços na cintura do pai. Eu sempre desejei que você não estivesse morto, ele sussurrou. Um por um, Miguel e Lucas se juntaram ao abraço. Apenas Daniel permaneceu separado, observando com emoções mistas em seu rosto. Você não pode simplesmente entrar aqui e esperar. Que tudo fique bem, ele disse. Eu sei. Nathaniel respondeu, ainda abraçando seus outros filhos. Nós temos 10 anos para compensar, mas eu não vou a lugar nenhum desta vez. Prometo. O lábio de Daniel tremeu. É melhor não, ele disse. E finalmente, lentamente, ele se juntou a seus irmãos. Helena os observou, seu coração cheio de esperança e medo. Amanhã, o mundo saberia a verdade. Haveria repórteres, perguntas e julgamentos. Mas por enquanto, nesta pequena sala de estar, um pai abraçava seus filhos pela primeira vez e 4 meninos começaram a aprender que às vezes as pessoas que pensamos que se foram para sempre encontram o caminho de volta para casa. A coletiva de imprensa mudou tudo. Repórteres se aglomeraram do lado de fora do prédio da Pereira Empreendimentos, enquanto Nathaniel subia ao pódio, Helena e os meninos assistindo em casa na TV. 10 anos atrás, eu cometi um erro terrível, Nathaniel começou. Eu deixei outros me convencerem a me afastar da mulher que eu amava e da família que eu poderia ter tido. Eu não sabia que ela estava grávida de meus filhos, quadrigêmeos que se tornaram meninos incríveis sem mim. Os flashes das câmeras explodiram enquanto ele continuava. Meu pai escondeu a existência deles de mim, interceptando cartas e telefonemas. Mas isso não é desculpa. Eu deveria ter lutado mais. Eu deveria ter confiado no amor mais do que no dinheiro. Agora estou pedindo privacidade enquanto tento construir um relacionamento com meus filhos. Em casa, os meninos assistiram seu pai defendê-los na televisão nacional. Seus colegas de classe saberiam agora. Todo mundo saberia. Mamãe, Daniel perguntou. Nós temos que mudar de escola? Helena o abraçou forte. Não, meu amor. Nada precisa mudar a menos que vocês queiram. Mas as coisas mudaram. Repórteres os seguiam para todos os lugares. Outras crianças na escola faziam perguntas infinitas. Alguns pais pararam de deixar seus filhos brincarem com os meninos, como se ser um Pereira fosse contagioso. Nathaniel tentou facilitar. Ele contratou segurança para manter os repórteres longe. Alguns pais pararam de deixar seus filhos brincarem com os meninos, como se ser um Pereira fosse contagioso. Nathaniel tentou facilitar. Ele contratou segurança para manter os repórteres longe. Para lidar com preocupações sobre privacidade, ele até comprou a casa ao lado da de Helena e a reformou, certificando-se de que não fosse muito luxuosa, apenas confortável o suficiente para quando os meninos a visitassem. A primeira visita foi estranha. Os meninos ficaram na sala de estar, olhando para os videogames, livros e equipamentos esportivos que Nathaniel havia escolhido cuidadosamente. Você não precisava comprar tudo isso, disse Daniel. Eu queria que vocês se sentissem confortáveis aqui, respondeu Nathaniel. Mas podemos fazer o que quiserem. Assistir TV, jogar basquete no quintal, apenas conversar. Antônio resolveu o problema pegando uma bola de basquete. Você pode nos ensinar aquela jogada de giro que vimos você fazendo na academia? Nathaniel estava praticando, assistindo a vídeos no YouTube para aprender movimentos de basquete. Ele queria compartilhar algo com seus filhos. Em pouco tempo, todos estavam no quintal. Até Daniel entrou na brincadeira.
embora ainda mantivesse distância emocionalmente. Você não é tão ruim quanto eu pensei que seria, admitiu Daniel depois que Nathaniel lhes mostrou a jogada. Obrigado, acho, Nathaniel riu. Semanas se passaram. Os meninos vinham depois da escola às vezes, fazendo a lição de casa na mesa da cozinha enquanto Nathaniel trabalhava em casa. Ele aprendeu seus alimentos favoritos, seus medos, seus sonhos. Daniel queria ter seu próprio negócio um dia. Miguel amava computadores e podia consertar qualquer coisa eletrônica. Lucas ainda queria ser médico. E Antônio? Ele só queria que todos fossem felizes. Helena observava tudo cuidadosamente, pronta para intervir se algo desse errado. Mas lentamente, ela viu Nathaniel se tornando o homem de quem ela havia se apaixonado anos atrás, antes que o dinheiro e o poder o mudassem. Uma noite, depois que os meninos foram para casa, Nathaniel encontrou Helena na estufa. Ela estava plantando novas flores exatamente como no dia em que ele descobriu a verdade. Obrigado, disse ele suavemente. Por quê? Por criá-los para serem pessoas tão incríveis, por me dar a chance de conhecê-los, por não me odiar, embora você devesse. Helena se levantou limpando a terra das mãos. Eu te odiei por muito tempo, mas o ódio é exaustivo, e vendo você com eles agora, você está tentando de verdade. Eles me fazem querer ser melhor. Ela sorriu tristemente. Eles têm esse efeito sobre as pessoas. Helena, ele se aproximou. Eu nunca parei de te amar, mesmo quando me convenci de que tinha. Nathaniel, não. Eu sei. É muito cedo. Talvez muito tarde. Mas eu precisava que você soubesse. Um barulho. Na porta fez com que eles se virassem. Daniel estava lá, seu rosto novamente cheio de raiva. É por isso que você voltou? Exigiu ele. Para tentar reconquistar a mamãe. Daniel, não, Helena começou. Eu voltei por todos vocês, disse Nathaniel honestamente, porque vocês são minha família, a família pela qual eu deveria ter lutado 10 anos atrás. Nós estávamos bem. Sem você. Sim, estavam. Sua mãe se certificou disso. Mas, Daniel, estou aqui agora. Não para mudar as coisas ou assumir o controle, apenas para amá-los, se vocês me permitirem. As mãos de Daniel se fecharam em punhos. Eu ouvi o que aquele homem Almeida disse sobre você na TV. Que você só admitiu ser nosso pai porque ele ia te expor. Isso não é verdade, disse Nathaniel firmemente. Eu admiti porque era hora, porque vocês mereciam saber a verdade. Como podemos confiar em você? Helena tocou o ombro de Daniel. Meu amor, às vezes as pessoas cometem erros grandes, mas elas merecem uma chance de consertar as coisas. Ele te machucou, mamãe. Eu me lembro de ouvir você chorar à noite. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Seu filho forte e protetor carregara aquela dor por tanto tempo. Sim, ele fez, admitiu ela. Mas se apegar à raiva, só te machuca, mas a confiança leva tempo. E tudo bem se você não estiver pronto. Daniel olhou para seus pais, vendo algo que ele não havia notado antes. A maneira como eles estavam, a maneira como se olhavam, ainda havia amor ali, enterrado sob anos de dor. Só, não a machuque de novo, disse ele finalmente a Nathaniel. Ou a nós. Eu não vou, Nathaniel prometeu. Acabei de fugir do... Que importa? Mais tarde naquela noite, Helena encontrou uma carta em sua caixa de correio. Dentro estava o cheque que seu pai lhe dera há tantos anos. Eu não posso mudar o passado, Nathaniel havia escrito. Mas eu posso tentar consertar o que estava quebrado. Começando por isso, rasgue-o, queime-o. O dinheiro não importa, só nossa família importa agora. Helena segurou o cheque, lembrando-se da mãe desesperada que ela havia sido, aceitando dinheiro que não queria, porque seus bebês precisavam de comida e roupas. Ela foi até a lareira e ateou fogo no cheque, observando o passado se consumindo. Em chamas. Lá fora, as luzes estavam acesas na casa de Nathaniel ao lado. Ela conseguia vê-lo pela janela, sentado com Miguel, ajudando com um projeto de computador. Seu filho estava sorrindo, ensinando algo novo a seu pai. Talvez, pensou ela, algumas coisas quebradas pudessem ser consertadas afinal. Não perfeitamente, não completamente,
mas o suficiente para construir algo novo dos pedaços. Victor Almeida não havia terminado de causar problemas. Ele convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Pereira Empreendimentos, apresentando evidências de que Nathaniel era inadequado para liderar a empresa. Um homem que abandonou seus próprios filhos não pode ser confiável com o dinheiro dos acionistas, argumentou Victor. E agora ele está deixando que eles influenciem as decisões da empresa. Era verdade. Nathaniel havia cancelado um grande projeto de desenvolvimento depois que os meninos lhe mostraram como ele destruiria o parque favorito deles. Ele havia iniciado um programa de bolsas de estudo para crianças carentes depois de saber como Helena havia se esforçado para dar oportunidades aos meninos. O conselho parecia inseguro. A imagem pública de Nathaniel havia realmente melhorado desde que ele admitiu seus erros passados. As pessoas respeitavam sua honestidade e seus esforços para consertar as coisas. Mas Victor tinha mais uma carta na manga. Eu descobri outra coisa, anunciou ele. O dinheiro que Ricardo Pereira pagou a Helena Silva veio de fundos da empresa ilegalmente, e Nathaniel sabia disso. Nathaniel se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. Isso é uma mentira. É? Então explique esses documentos. Os papéis pareciam reais. Números de conta, assinaturas, datas, tudo perfeito. Tudo falso. Meu pai deve ter feito isso sem meu conhecimento, disse Nathaniel. Eu nunca soube do dinheiro até recentemente. Desculpa. Conveniente, Victor sorriu. Culpe o morto. O conselho pediu uma investigação. Nathaniel foi suspenso até que os resultados fossem divulgados. Naquela noite, ele teve que contar a Helena e aos meninos. Eles estão tentando tomar a empresa? Perguntou Lucas. Eles podem fazer isso? Não se eu conseguir provar que os documentos são falsos, respondeu Nathaniel. Mas isso vai levar tempo. Daniel, que havia se aproximado lentamente de seu pai, parecia preocupado. O que acontece se você não conseguir provar? Então, eu perco a empresa. Mas isso não é o que mais importa para mim agora. O que importa? Perguntou Miguel em voz baixa. Nathaniel olhou para sua família. Helena se mantendo forte apesar de sua preocupação, os meninos o observando com aqueles olhos verdes iguais. Vocês, todos vocês. Eu passei anos escolhendo dinheiro em vez de amor. Eu não vou cometer esse erro novamente. Antônio o abraçou forte. Nós vamos te ajudar a lutar contra o homem mau. Não, disse Helena firmemente. Essa não é a luta de vocês, meninos. Concentrem-se na escola e em serem crianças. Deixem seu pai lidar com isso. Mas os meninos tinham outras ideias. Naquele fim de semana, enquanto ajudava Miguel a limpar seu quarto de computador, Nathaniel notou algo em uma das telas. O que é isso? Miguel parecia envergonhado. Eu posso ter invadido alguns registros antigos da empresa. Você o quê? Eu sou muito bom com computadores. Miguel deu de ombros. E eu encontrei algo estranho. Aqueles documentos que o Sr. Almeida mostrou, os metadados mostram que eles foram criados no mês passado, não há 10 anos. Nathaniel olhou para seu filho com espanto. Você encontrou provas de que são falsos? Melhor, disse Lucas entrando. Eu gravei o Sr. Almeida conversando com sua assistente sobre a criação dos documentos. Ele não me notou na biblioteca quando veio visitar o conselho. Vocês não deveriam estar envolvidos nisso, protestou Nathaniel. Nós também somos Pereiras, disse Daniel da entrada. Mesmo que tenhamos acabado de descobrir sobre isso, e os Pereiras se unem. Helena apareceu atrás de Daniel, parecendo orgulhosa e preocupada. Eles tiram a teimosia de nós dois, sabe? Com as evidências de Miguel e a gravação de Lucas, a verdade veio à tona. Victor Almeida foi preso por fraude. O conselho pediu desculpas a Nathaniel. As ações da empresa realmente subiram, pois as pessoas reagiram à história de um pai e seus filhos trabalhando juntos. Mas a verdadeira vitória aconteceu em casa. Eu os inscrevi no campeonato de beisebol pai e filho, Daniel disse a Nathaniel uma noite. Se você quiser jogar. Sério? O coração de Nathaniel disparou. Daniel tinha sido o mais difícil de conquistar. Sim, mas você precisa treinar. Somos muito bons. Eu vou treinar todos os dias.
Helena assistiu da varanda enquanto Nathaniel e os meninos jogavam bola no quintal. Eles não eram perfeitos. Daniel ainda tinha momentos de raiva. Ainda havia silêncios embaraçosos e momentos incertos. Mas eles estavam se curando, crescendo, tornando-se uma família de verdade. Mais tarde, Nathaniel encontrou Helena novamente na estufa, seu lugar especial. Os meninos me contaram o que fizeram, disse ela, ajudando você a salvar a empresa. Eles são incríveis, inteligentes, corajosos, leais, assim como seu pai. O verdadeiro você, não o homem que seu pai tentou te fazer ser. Nathaniel tocou suavemente uma pétala de rosa. Eu fico pensando naquele dia em que saí. Se eu tivesse apenas confiado no meu coração em vez das ameaças de meu pai, não podemos mudar o passado, Helena o lembrou. Mas o futuro, isso ainda não está escrito. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ela estava mais bonita, agora do que quando eram jovens, mais forte, mais sábia. Helena, não, ela sussurrou. Ainda não. Vamos nos concentrar nos meninos. Mas seus olhos diziam ainda não, em vez de nunca. E isso foi o suficiente para lhe dar esperança. Através das janelas da estufa, eles podiam ver seus filhos jogando basquete. 4 meninos que os haviam reunido. 4 razões para ser melhor. 4 chances de acertar as coisas. O passado pode ter sido cheio de erros, mas o futuro estava cheio de possibilidades. O campeonato de beisebol pai e filho trouxe desafios inesperados. Todas as manhãs de sábado, Nathaniel e os meninos jogavam contra outras famílias, mas ter quadrigêmeos em um time causava problemas. Não, é justo, reclamaram outros pais. Eles têm uma vantagem injusta. Podemos nos separar, ofereceu Daniel. Jogar em times diferentes. Não, disse Nathaniel firmemente. Nós jogamos juntos ou não jogamos. Foi a primeira vez que ele os defendeu publicamente, escolhendo seus filhos em detrimento do que os outros pensavam. Os meninos perceberam. As reclamações pararam quando as pessoas viram como Nathaniel treinava não apenas seus próprios filhos, mas qualquer criança que precisasse de ajuda. Ele ensinou a todos a arremessar, a pegar, a trabalhar juntos. Em pouco tempo, outros pais estavam agradecendo a ele por fazer seus filhos se sentirem incluídos. Um sábado, Helena veio assisti-los jogar. Ela se sentou nas arquibancadas, lembrando-se de todos os jogos que havia assistido sozinha. Agora Nathaniel estava lá, torcendo tão alto quanto ela. Eles parecem felizes, disse uma voz ao lado dela. Ela se virou e viu Maria, sua melhor amiga desde o ensino médio. Eles são felizes, admitiu Helena. Ele está realmente tentando. E você? Perguntou Maria. Eu vejo como você olha para ele. É complicado. A vida é complicada. O amor não deveria ser. No campo, Nathaniel estava mostrando a Antônio como segurar o bastão corretamente. Suas mãos eram suaves, sua voz paciente, tão diferente do jovem ambicioso que havia escolhido o dinheiro em vez do amor. Depois do jogo, todos foram tomar sorvete, uma nova tradição. Os meninos discutiram brincalhonamente sobre quem havia feito a melhor jogada. Mamãe, você deveria vir a todos os nossos jogos, disse Antônio, com sorvete escorrendo pelo queixo. Sim, Miguel concordou. O papai joga melhor quando você está assistindo, Helena corou. Nathaniel quase engasgou com seu sorvete. Falando em jogos, disse Lucas rapidamente. Tem um baile pai e filho na escola no mês que vem. Os outros meninos ficaram quietos. Eles sempre haviam pulado esses eventos antes. Você gostaria de ir? Nathaniel perguntou cuidadosamente. Só se você quiser, acrescentou Daniel, tentando soar casual. Eu quero, disse Nathaniel. Mais do que tudo. Naquela noite, Helena ajudou os meninos a experimentar seus ternos antigos. Nenhum deles servia mais. Eles estão crescendo tão rápido, ela suspirou. No dia seguinte, Nathaniel os levou às compras para comprar ternos novos, não nas lojas caras que ele costumava visitar, mas na loja de departamentos onde Helena sempre comprava. Ele estava aprendendo. Como eu estou? Antônio girou em seu novo terno. Como um Pereira de verdade, Nathaniel sorriu. A mamãe diz que somos Silva Pereiras, corrigiu Miguel.
Ainda melhor, na noite do baile, Helena ajudou os meninos a se arrumar na casa de Nathaniel. Ela arrumou suas gravatas enquanto ele polia seus sapatos. Nós parecemos pinguins, Antônio riu. Pinguins muito bonitos, disse Helena, endireitando a gola de Daniel. Nathaniel a observou com seus filhos, seu coração doendo de amor por todos eles. Ela havia feito um trabalho maravilhoso criando-os sozinhos. Agora eles eram uma equipe, copais trabalhando juntos. No baile, outros pais ficaram encarando quando Nathaniel Pereira entrou com 4 meninos idênticos. Mas os meninos não notaram. Eles estavam muito ocupados ensinando ao pai os últimos passos de dança. Papai, você está fazendo errado, Lucas riu. Mostre de novo, disse Nathaniel, tentando seguir os movimentos selvagens de Antônio. Eles revezaram dançando com ele, cada menino tendo um tempo especial com seu pai. Até Daniel se soltou, esquecendo-se de ser o irmão mais velho sério, por um tempo. Helena esperou por eles sentada em sua varanda. Quando eles chegaram em casa, os meninos estavam cansados, mas felizes. Mamãe, o papai não sabe dançar de jeito nenhum, anunciou Antônio. Eu me lembro, ela disse suavemente. Seus olhos se encontraram por cima das cabeças dos meninos, ambos lembrando-se de seu próprio baile escolar tantos anos atrás, seu primeiro encontro, seu primeiro beijo. Está bem, hora de dormir, disse Helena rapidamente. Escola amanhã. Os meninos abraçaram seu pai boa noite. Era natural agora, não estranho como nas primeiras vezes. Obrigado, disse Daniel em voz baixa antes de seguir seus irmãos, por ter vindo hoje à noite. Nathaniel os observou entrando em sua casa, seu coração cheio. Eles se divertiram, disse Helena. Eu também. Mais do que eu já tive em qualquer jantar de negócios ou gala de caridade. Ela começou a entrar, mas ele pegou sua mão. Helena, espere. O toque enviou eletricidade por ambos. Dança comigo? Ele perguntou suavemente. Só uma vez. Pelos velhos tempos. Não tem música. Ele tirou seu celular, tocou sua música antiga. A que eles haviam dançado naquele baile escolar há muito tempo. Sob a luz da varanda, eles se balançaram juntos, sem se tocar, exceto pelas mãos. Mas foi o suficiente. Eu sinto sua falta, ele sussurrou. Estou aqui. Você sabe o que eu quero dizer. Ela se afastou gentilmente. Nathaniel, eu sei. Os meninos vêm em primeiro lugar. Mas Helena, meu coração nunca deixou essa varanda. Nunca te deixou. De uma janela do andar de cima, 4 rostos rapidamente se esconderam. Os meninos estavam observando, esperando. De uma janela do andar de cima, 4 rostos rapidamente se esconderam. Os meninos estavam observando, esperando. Miguel exclamou animado. Eles dançaram. Não crie expectativas, Daniel advertiu. Mas ele também estava sorrindo. Na varanda, Helena e Nathaniel estavam sob o luar, ambos cientes de que seus filhos os observavam, ambos fingindo não saber. Boa noite, Nathaniel, Helena disse suavemente. Boa noite, Helena. Ele foi para a casa ao lado, sua casa vazia, lembrando-se de como ela se sentia em seus braços. O progresso era lento, mas estava acontecendo, com os meninos, com Helena, com ele se tornando o homem que deveria ter sido o tempo todo, dentro de sua casa. Helena tocou sua mão onde ele a havia segurado. O passado não estava morto, afinal. Estava apenas esperando o momento certo para florescer novamente, como as rosas em sua estufa. A mudança veio repentinamente, uma manhã em que Lucas caiu no treino de beisebol. Um momento ele estava correndo para pegar uma bola, no próximo ele estava no chão, sem se mover. Lucas! Nathaniel o alcançou primeiro, o coração batendo forte. Filho, você consegue me ouvir? Os outros meninos se aglomeraram em volta do irmão. Helena, que havia estado observando das arquibancadas, correu para o campo. Ele está respirando, disse Nathaniel, mas ele está ardendo em febre. A ambulância chegou rapidamente. No hospital, os médicos descobriram que Lucas havia escondido os sintomas por dias. Febre, dores de cabeça, tonturas. Meningite, o médico disse a eles. Nós a detectamos cedo, mas ele precisará ficar internado para tratamento. Helena ficou ao lado da cama de Lucas, recusando-se a ir embora. Nathaniel levou os outros meninos para casa,
mas os trouxe de volta todos os dias depois da escola. Estou com medo. Antônio sussurrou para o pai uma noite enquanto saíam do hospital. Nataniel o abraçou forte. Seu irmão é forte, como sua mãe. Como você também, disse Miguel. É o que a mamãe sempre nos disse, mesmo antes de conhecermos você, que herdamos nossa força de vocês dois. No quarto de Lucas, no hospital, Helena cochilou em uma cadeira desconfortável. Ela acordou para encontrar Nataniel colocando um cobertor sobre seus ombros. Os meninos? Ela perguntou sonolenta. Em casa com Maria. Descanse, eu vou cuidar dele. Ela começou a protestar, mas estava muito cansada. Pela primeira vez em 10 anos, ela se permitiu se apoiar em outra pessoa. Lucas melhorou lentamente. Durante sua recuperação, algo mudou na dinâmica familiar. A crise os havia aproximado, apagando as últimas barreiras entre eles. Uma noite, Helena encontrou Nataniel no quarto de Lucas, lendo para ele um livro didático de medicina. Ele ainda quer ser médico. Nataniel sorriu. Ainda mais agora, disse. Lucas fracamente. Quero ajudar pessoas como os médicos me ajudaram. Helena os observou juntos, seu filho e seu pai, compartilhando sonhos e planos. A visão a fez sentir uma dor no coração que não era totalmente sofrida. Quando Lucas voltou para casa, os meninos insistiram em ter um jantar familiar para comemorar. Não na casa de Nataniel ou na de Helena, mas na estufa, seu lugar especial. Eles montaram uma mesa entre as flores. Antônio decorou com luzes de fada. Miguel instalou caixas de som para tocar música. Daniel e Nataniel cozinharam juntos, uma cena que teria parecido impossível meses atrás. Isso é perfeito, disse Lucas olhando para sua família. Helena percebeu como eles se moviam naturalmente juntos agora. O constrangimento havia desaparecido. Até Daniel sorria facilmente para o pai. Depois do jantar, os meninos foram assistir a um filme, deixando os pais sozinhos na estufa. Obrigada, Helena disse suavemente. Por quê? Por estar aqui, por amá-los como eles merecem. Amo todos vocês, disse Nataniel. Nunca parei. Desta vez, quando ele alcançou sua mão, ela não se afastou. Eu fiquei tão brava por tanto tempo, ela admitiu. Mas vendo você com eles, vendo o quanto você está se esforçando... Helena. Ele tocou sua bochecha gentilmente. Eu sei que não mereço uma segunda chance, mas se você pudesse encontrar em seu coração... Ela o beijou. Suavemente e hesitantemente, como da primeira vez nessa mesma estufa anos atrás. Da casa veio o som de aplausos. Eles se separaram para ver 4 rostos pressionados contra as janelas da estufa. Finalmente! Gritou Antônio. Demorou muito, Miguel sorriu. Isso significa que vamos ser uma família de verdade agora? Perguntou Lucas. Nós já somos, disse Daniel, surpreendendo a todos. Só precisamos de tempo para descobrir. Helena olhou para Nataniel, vendo o menino que ela havia amado e o homem em que ele se tornara. Seu pai está certo, ela disse. Aos meninos. Nós somos uma família, diferente da maioria talvez, mas real e forte. E juntos, acrescentou Nataniel, a abraçando forte. Mais tarde, depois que os meninos dormiram, Helena e Nataniel sentaram-se em seu balanço da varanda. Eles vão esperar coisas agora, ela avisou. Eles vão querer que nós estejamos juntos, ele sorriu. Isso é tão ruim assim? Não é tão simples? Talvez seja. Talvez tenhamos complicado as coisas lutando contra o que sempre foi verdade. Ela descansou a cabeça em seu ombro, encaixando-se ali como se nunca tivesse partido. Um dia de cada vez, ela disse. Um dia de cada vez, ele concordou. Acima deles, as estrelas brilhavam como as luzes de fada de Antônio. Lá dentro, seus filhos dormiram pacificamente, sabendo que sua família finalmente estava completa. Às vezes, o amor leva o caminho mais longo para casa, mas ele encontra seu caminho de volta eventualmente. O dia de ação de graças se aproximava, trazendo novos desafios. Os meninos queriam ambos os pais no jantar, mas nenhuma das casas parecia certa para seu primeiro feriado de verdade como uma família. E a casa principal? Sugeriu Antônio. A grande? Todos ficaram quietos. A mansão estava vazia desde a morte do pai de Nataniel.
Nenhum deles havia entrado desde o dia em que Nathaniel deixou Helena. Poderíamos criar novas lembranças lá, disse Lucas cuidadosamente. Melhores. Helena viu o quanto isso significava para os meninos. Se seu pai concordar... Você tem certeza? Nathaniel perguntou a ela em particular. Essa casa guarda muita dor? Talvez seja hora de curar isso também. Os meninos ajudaram a limpar e decorar. Eles transformaram a mansão fria em algo quente e acolhedor. Fotos de família apareceram em paredes que só tinham retratos severos de Sterlings do passado. A cozinha, outrora pouco usada, encheu-se com o cheiro da comida de Helena. Mãe! Daniel chamou do escritório. Olha o que encontramos. Em uma gaveta, escondida sob papéis antigos, havia uma pilha de fotos. Helena e Nathaniel jovens, sorrindo e apaixonados. Seus encontros secretos na estufa. O último verão antes, de tudo desabar. Vocês eram tão felizes, disse Miguel suavemente. Éramos, admitiu Helena. E talvez possamos ser novamente, diferentemente, mas tão reais. Na manhã de ação de graças, Helena acordou cedo para começar a cozinhar. Ela encontrou Nathaniel já na cozinha. Eu estava assistindo a vídeos de culinária, ele explicou timidamente. Quero ajudar. Eles trabalharam juntos, se movendo um ao redor do outro como se fizessem isso para sempre. Quando Helena alcançou algo alto, Nathaniel segurou sua cintura. Quando ele teve dificuldades com uma receita, ela guiou suas mãos. Os meninos assistiram da porta, sorrindo. Eles são como adolescentes, sussurrou Antônio. Melhor, disse Daniel. Eles são como mamãe e papai. O jantar foi perfeito. Não porque tudo estava bem cozido, Nathaniel queimou os pãezinhos, mas porque eles estavam juntos. Sou grato por segundas chances, disse Nathaniel quando compartilharam pelo que eram gratos. Pela família que quase perdi e por seu perdão. Sou grata pela verdade, acrescentou Helena. Mesmo que chegue tarde, ainda pode consertar as coisas. Sou grato por estarmos todos aqui, disse Antônio. Eu também, ecoaram Miguel e Lucas. Todos olharam para Daniel. O mais velho. O protetor. Aquele que havia se agarrado à raiva por mais tempo. Sou grato, disse ele lentamente, que o amor é mais forte que os erros, que família significa nunca desistir um do outro. Depois do jantar, eles se reuniram na sala de estar. Antônio tocou piano, um novo hobby para o qual Nathaniel estava pagando aulas. Miguel mostrou a ele seu último design de jogo de computador. Lucas falou sobre seus sonhos de faculdade de medicina. Daniel discutiu ideias de negócios com seu pai. Helena observou todos eles, seu coração cheio. Era isso que ela sempre quis para seus filhos. Não dinheiro ou uma mansão, mas um pai que os amava. Uma família completa. Mais tarde, ela encontrou Nathaniel no antigo escritório de seu pai. Eu estava pensando, ele disse. Esta casa é muito grande só para mim. Mas talvez se você e os meninos quisessem... Você está nos pedindo para mudarmos? Somente se você estiver pronta. Poderíamos reformar, torná-la nossa em vez da do meu pai. Dar mais espaço aos meninos. Torná-la uma casa de verdade. Helena olhou ao redor do escritório. Outrora, este cômodo a havia aterrorizado. Ricardo Pereira havia se sentado atrás daquela escrivaninha e lhe dissera que ela não era boa o suficiente para seu filho. Agora, ela via possibilidade. A escrivaninha poderia ser movida. Janelas poderiam ser adicionadas. A luz poderia substituir as sombras. Os meninos adorariam, ela disse cuidadosamente. E você? Ela tocou seu rosto gentilmente. Eu te amo. Nunca parei. Mas isso tem que ser mais do que nós dois. É sobre família. Sobre tornar este lugar o que deveria ter sido. O tempo todo. Um lar cheio de amor em vez de jogos de poder e manipulação. Da sala veio o som de risos. Seus filhos felizes e completos. Sim, Helena decidiu. Sim para fazer desta nossa casa. Sim para ser uma família. Sim para tudo. Ele a beijou. E desta vez, nenhum dos dois se conteve. Que nojo, disse Antônio da porta. Mas ele estava sorrindo. Os outros meninos apareceram atrás dele. Isso significa que vamos mudar? Perguntou Lucas esperançosamente.
Se vocês quiserem, disse Helena. Todos nós, checou Miguel. Todos nós, confirmou Nathaniel. Daniel deu um passo à frente. Então é melhor começarmos a planejar. Este lugar precisa de atualizações sérias. Eles se reuniram em torno da escrivaninha. Não mais a escrivaninha de Ricardo Pereira, mas da família deles. Planejar, sonhar, rir. Do lado de fora, a primeira neve do inverno começou a cair. Lá dentro, em uma casa que outrora vira tanta dor, o amor floresceu como as rosas de Helena na primavera. Às vezes o lar não é um lugar. Às vezes são as pessoas que transformam uma casa em algo mais. Algo mágico, algo real. A primavera chegou à mansão Pereira, trazendo consigo mudanças. A reforma transformou a velha mansão em um verdadeiro lar familiar. Os toques de Helena suavizaram os cômodos formais. O riso dos meninos ecoava pelos corredores que outrora foram silenciosos. A estufa expandiu, agora com o dobro do tamanho original. As rosas de Helena floresceram ao lado de novas plantas que os meninos ajudaram a escolher. Até Nathaniel aprendeu a cuidar do jardim, embora ele principalmente carregasse coisas pesadas e seguisse as instruções de Helena. Você mudou este lugar, disse Victor Almeida durante uma visita surpresa. Não é mais a propriedade Pereira. Você está certo, concordou Nathaniel. É a casa Silva Pereira agora, e você não é bem-vindo aqui. Victor olhou ao redor para as fotos de família, as obras de arte das crianças, os sinais de vida, em todos os lugares. Você desistiu de tudo o que seu pai construiu. Não, disse Nathaniel firmemente. Eu construí algo melhor, algo real. Ele observou Victor partir, sabendo que seu pai teria ficado desapontado com suas escolhas. Mas pela primeira vez isso não importava. Lá dentro, os meninos estavam fazendo a lição de casa na mesa da cozinha, enquanto Helena preparava o jantar. Coisas normais de família que outrora pareciam impossíveis. Pai, chamou Lucas. Você pode me ajudar com este problema de matemática comercial? Depois que ele me ajudar com a configuração do meu computador, acrescentou Miguel. E assistir às minhas novas jogadas de basquete, acrescentou Antônio. E revisar minha ideia de startup, concluiu Daniel. Nathaniel olhou para Helena, cheio de amor por sua família. Acho que o pai precisa se clonar. Não precisa, ela sorriu. Nós já fizemos isso 4 vezes. Os meninos gemeram com a piada ruim, mas também estavam sorrindo. Naquele fim de semana, eles deram uma festa de inauguração da casa. Não um evento formal da Pereira, mas uma verdadeira reunião familiar. Os amigos de Helena da lanchonete vieram. Os professores e treinadores dos meninos. Pessoas que fizeram parte de suas vidas antes que o dinheiro e o status importassem. Lembra quando você costumava me servir café? Nathaniel provocou Helena. Lembra quando você não conseguia diferenciar os meninos? Ela respondeu. Ainda. Os confundo às vezes, ele admitiu. Mas não conte a eles isso. Seu segredo está a salvo comigo. Eles observaram seus filhos jogando basquete com seus amigos, 4 rostos idênticos, mas personalidades tão diferentes. Daniel, o líder. Miguel, o pensador. Lucas, o curador. Antônio, o portador de alegria. Case comigo, disse Nathaniel de repente. Helena se virou para ele, surpresa. O quê? Case comigo. Não por causa dos meninos ou porque é esperado. Case comigo porque eu te amo. Porque eu nunca parei de te amar. Porque estes últimos meses me mostraram que tudo o que eu achava importante não significa nada sem você. Os meninos apareceram como que por mágica. Diga sim, mãe, implorou Antônio. Estamos planejando isso há semanas, admitiu Miguel. Lucas estendeu um anel. O anel da avó de Helena, aquele que ela pensava estar perdido. Eu o encontrei no antigo escritório do pai, explicou Daniel. Ele guardou por todos esses anos. Helena olhou para o anel, depois para sua família, os 4 filhos que eram seu mundo, e o homem que havia encontrado seu caminho de volta para eles. Sim, ela disse simplesmente. O casamento não foi nada parecido com o evento social que teria sido anos atrás. Eles o realizaram na estufa, cercados por rosas e lembranças. Os meninos levaram Helena ao altar juntos. Eu te amo desde que éramos crianças, disse Nathaniel em seus votos. Através de cada erro,
cada desvio, cada ano perdido. E eu te amarei pelo resto de nossas vidas. O amor encontra seu caminho para casa, respondeu Helena. Às vezes ele pega a estrada longa, mas ele chega lá eventualmente. Antônio chorou lágrimas de alegria. Miguel fingiu que não. Lucas abraçou todos. E Daniel? Daniel sorriu como o sol saindo depois da chuva. Mais tarde, na recepção, Helena dançou com cada um de seus filhos antes de se juntar a Nataniel. Feliz? Ele perguntou, a abraçando forte. Completa, ela respondeu. Eles haviam voltado ao círculo completo, de volta à estufa onde sua história começou. Mas desta vez, eles não eram adolescentes com sonhos. Eles eram pais com 4 filhos incríveis. Parceiros que aprenderam que o amor é mais forte que o orgulho, o medo ou o tempo em si. Os meninos se juntaram a eles na pista de dança, transformando a elegante primeira dança em um abraço em grupo familiar. Que nojo, disse Antônio, mas ele estava chorando de novo. Melhor família de todas, declarou Miguel. Mesmo que o pai não saiba dançar, riu Lucas. Ou cuidar do jardim, acrescentou Daniel. Ou cozinhar, disseram todos juntos. Nataniel olhou para sua família, realmente sua agora em todos os sentidos que importavam. Eu posso não ser perfeito, ele disse, mas sou perfeitamente feliz. Helena o beijou, ignorando os gemidos teatrais dos meninos. Às vezes, o amor faz desvios. Às vezes, ele se perde pelo caminho. Mas se você tiver sorte, se você for abençoado, ele encontra seu caminho de volta. E quando isso acontece, você se agarra e nunca mais solta. No jardim da mansão Pereira, não, da casa Silva Pereira, 4 meninos que eram espelhos de seu pai, mas tinham o coração de sua mãe, observaram seus pais dançarem. E o amor, que havia esperado tão pacientemente por 10 anos, floresceu novamente, como as rosas de Helena na primavera. Fim.